Glória a Jesus Cristo. A Deus toda a honra e glória. Aleluia. Glórias, aleluia. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Amém. Diz o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Repita comigo: cheio de ossos. Cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito sequidos. Mais uma vez. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Eita glória. Podem tomar o seu assento. Depois, por causa do pecado, colocando um asterisco, o povo de Israel do reino do norte só foi levado cativo para uma terra estrangeira, porque estava em pecado. No livro de Ezequiel, capítulo 33, nós temos Deus falando assim: mas como é que eu vou deixar vocês estar na minha terra, na terra que eu prometi para Abraão, na terra que eu prometi para Isaac e Jacó, se vocês lutam, se vocês prostituem, se vocês vivem uma vida de adultério, se vocês são homens homicidas, se vocês são homens sanguinários? Como é que eu vou deixar essa promessa se cumprir na vida de vocês, no povo de Israel, se vocês vivem uma vida de pecado? É por isso que eles são levados para o cativeiro lá na Síria. E logo depois, em 586 a.C., nós vemos Judá e Benjamim tendo que parar para a Babilônia, sendo levada cativa. Nos deixa mortos, veio o pecado nos deixa com ossos sequíssimos. Eles poderiam e aprenderiam, mas não, eles não aprenderam. Aí vem 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 ao 17, que diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de mensageiros. E quem eram os mensageiros? Era Ezequiel. Quem eram os mensageiros? Era Isaías, era Jeremias. Jeremias sempre batia na tecla: vocês estão vivendo uma vida de pecado, vocês estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Acorda ao povo de Israel: vocês vão perecer, vocês vão ser levados cativos. A ira de Deus está vindo. Mas o que fizeram? Zombaram de Deus, não ouviram os mensageiros. E aí, quando você não ouve o mensageiro de Deus, você também recusa a palavra de Deus. E se você recusa a palavra de Deus, acontecem coisas que Deus falou que ia acontecer, mas não deram ouvidos. Eles não deram ouvidos. O que aconteceu? Deus levanta o rei caldeu, chamado Nabucodonosor, e vai invade Judá, destrói o templo, destrói a cidade. E é nessa situação, meus irmãos, que aí não existe reino de Israel. Aí, entanto, não existe como o reino do norte como o reino do sul. Ambos os reinos não existem mais. E por que o reino de Israel não existe mais? Porque vivia na prática do pecado, não andava segundo os preceitos de Deus. Um povo que não busca a Deus é capaz de sua própria prova. Um povo que não ora a Deus, um povo que não se arrepende de seus maus caminhos. O povo está cavando o seu pé na cova para as consequências e as causas do pecado. É nesse contexto que eu quero chegar no capítulo 37, e aqui começa a pregação. É nesse cenário caótico que Israel ele se encontra. Aí Deus vai, mostra uma visão para Ezequiel, que diz no versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Olha o lugar para onde Ezequiel foi parar: um vale cheio de ossos. É interessante que quando você olha no verso 11, o que o verso 11 diz? Ele diz: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Entre os ossos, eles estavam mortos espiritualmente e fisicamente.
É interessante que no próprio versículo 11, eles mesmos dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Olha a mente do povo, pastor. Olha a mente do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava na Síria. Lembra? O povo de Israel está na Babilônia. Eles não estão na terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eles estão espalhados pelo Oriente Médio. Aí eles falam: Senhor, os nossos ossos estão secos. Não há solução, não há jeito. Para eles, não há jeito para Deus mudar o cenário. Para eles, já está decretada a derrota. Para eles, a situação é a seguinte: não tem como a gente voltar para a terra de Israel. Não tem como a gente voltar para a casa de Judá, para Jerusalém, para adorar o nosso Deus no templo. Acabou. Esquece a promessa. Mas é aí que Deus fala para Ezequiel: você está no vale, você está seco, mas a promessa que eu vou fazer nesse capítulo 37 é que eu vou colocar osso ao seu osso, eu vou estender nervo, eu vou estender carne, eu vou estender pele. Mas só que agora eu vou soprar o Espírito, eu vou soprar o Espírito, porque mais adianta o corpo não ter vida, não adianta. E é nesse cenário, porque, meus irmãos, aplicando para nós, não há cenário que Deus ele não possa mudar. Não há situação que Deus ele não possa mudar. Porque nesse mesmo capítulo, o vale que havia cheio de ossos, se levantaram exércitos de homens, um exército de pessoas vivas. Aleluia! Eu falo bem aqui: ei, a sua situação pode ser a mais complicada e difícil que for para você, aos olhos humanos, mas o Deus que você serve, Ele é poderoso. Glória a Deus vai fazer, passa-se a terra, mas a sua palavra vai cumprir. Aleluia! Uma coisa que eu acho interessante, meus irmãos, é quando Deus me pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você já passou pelo vale, você viu que ele tem um grande cemitério de ossos. Agora veja a pergunta de Deus: filho do homem, poderão estes ossos tornar a viver? É como se Deus estivesse jogando a bomba para Ezequiel, para saber o que ele ia falar. Mas aí a resposta de Ezequiel é muito forte também, né? Senhor, tu sabes. Senhor, aos meus olhos, eu não posso nada, mas isso não pode não. Eu não faço nada, mas isso não faz. O Senhor sabe, o Senhor, se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus na sua casa, Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus no seu trabalho, não há nada impossível. Nós temos que entender, meus irmãos, muitos crentes de hoje em dia não sabem o Deus que serve, o poder que Ele tem. Deus é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Para você não é fácil, para Deus tudo é possível. Porque para você não vê saída, não vê resposta, não vê, mas Deus Ele te dá o escape, Deus Ele te dá a solução, Deus Ele te mostra o resultado. Por quê? Porque Ele é Deus, o Deus que você serve é poderoso. Diga para o irmão que está ao seu lado: o Deus que você serve é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Então tu disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é um avivamento que acontece na nação de Israel. Todo avivamento, antes de acontecer o avivamento, o povo ele está apóstata. O povo ele está longe de Deus. O povo não ora mais. O povo não busca a Deus mais. O povo ele não se arrepende de seus pecados mais. E essa era o cenário do povo de Israel. Mas é no verso 4 que Deus lhe toma Ezequiel. Ezequiel, profetiza estes ossos. Glória a Deus.
Como é que Deus vai fazer vida aquele vale se Ezequiel não profetizasse? Deus só vai trazer vida na sua casa se você profetizar. Senhor, a morte não reina aqui. Senhor, a morte não reina aqui. Senhor, entra aqui nessa casa. Senhor, começa a profetizar. Eu não sei como você entrou nessas portas, mas Deus consigo. Deus que você serve, sabe como você entrou. E a resposta dele nessa noite é: profetiza. Para Ezequiel profetizar, foi o próprio Senhor. Deus nos deu autoridade para profetizar sobre essas ruas, profetizar sobre as escolas, profetizar sobre os nossos lares, profetizar sobre as nossas igrejas. Que Deus ele venha enviar o seu avivamento, que Ele venha avivar a sua igreja nos nossos dias, em muitas igrejas estão geladas, porque falta o Espírito Santo. Mas Deus está dizendo nessa noite: profetiza, profetiza, porque Ele vai profetiza que Ele vai alugar a sua casa, profetiza que Ele vai alugar o seu ministério, profetiza que Ele vai alugar aonde você estiver. Nós temos que manter e quantos estão na igreja e lá fora, que são ossos secos, pois não tem Deus, pois não busca Deus, mas eu creio que aqui é uma igreja que busca Deus. Eu creio que é um povo avivado pela palavra de Deus. Aleluia. E se Ele te deu a ordem, meu irmão, obedeça, porque Ezequiel obedeceu. Quantos de nós não recebem uma ordem de Deus dizendo profetiza e a gente não profetiza? Quantos de nós? Quantas pessoas que eu já vi proferindo palavras contra o sucesso da sua casa, contra o sucesso da sua família, profetizando coisas profanas. Se Deus ele mandou você profetizar, profetize. Você vê o sobrenatural de Deus quem profetiza. Só quem vê o agir de Deus é quem profetiza. Se Ezequiel profetizasse, ele teria visto os ossos. Os seres humanos. E muitas vezes a gente não entende o porquê de Deus ele nos colocar em certos lugares. Ezequiel havia profetizado para o monte. Ezequiel já havia profetizado no mesmo nível para as florestas, para a floresta, para as árvores. E ele agora vai profetizar para morto. E muitas das vezes não entendemos o lugar onde Deus nos coloca. Não entendemos. Mas é para que Deus venha manifestar o seu poder. Para que Deus venha manifestar o seu agir. Não importa onde Deus te colocou, não importa onde Deus te colocou, apenas obedeça a voz de Deus, para que você viva sobrenatural. Ezequiel, Deus fala para Ezequiel dizer: ossos, ouçam a palavra de Deus. Como é que uma igreja ela enche do Espírito Santo? Como é que o homem ele traz de volta aquilo que está morto na vida? É a palavra. Somente a palavra de Deus ela pode mudar. Somente a palavra de Deus pode trazer vida ao homem. Aqueles ossos estavam mortos, pois não tinham ouvido a palavra de Deus. Pois quando eles ouvem a palavra de Deus, Deus faz carne, faz termos e sobre eles coloca o Espírito. A gente deve ter uma vida avivada. Muitas pessoas hoje em dia se enchem de louvores. E isso, meu irmão, não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo de Deus que diz. Muitos estão substituindo a palavra, somente a palavra de Deus.
ela edifica, ela exorta. Somente a palavra de Deus traz de volta um homem cheio de pecado a uma vida de santidade. É a palavra. Lá em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e os pensamentos e intenções do coração. Jesus, ele disse em Lucas 4:4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai Aleluia. da palavra. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Esses ossos só se juntaram em cada osso, só estendeu nervo, só estendeu carne, só estendeu pele, e só entregou o Espírito, porque a palavra foi liberada. A palavra foi liberada. Vamos nos encher da palavra, meus irmãos. Vamos nos encher da palavra. Pedro, se colocando de pé, ele pregou a palavra. Quando chegou, ele se levantou depois de Pentecostes, o povo estava assustado. Rapaz, esse povo está doido, esse povo está bêbado, eles estão falando coisas que não tem nada a ver. Aí Pedro se pondo em pé, com a sua palavra. Ele morreu, mas ressuscitou. E a promessa que vocês estão vendo hoje foi o que João disse lá em capítulo 2: derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens sonharão sonhos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. No verso 7, ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida, segundo a ordem de Deus. O que eu vou falar aqui, meus irmãos, não é meramente algo que sai de dentro de mim, não. É algo que sai do Espírito Santo, com a autoridade que me foi dada. Se Deus não te dá ordem para profetizar, fique quieto. Porque Ezequiel só profetizou porque Deus disse: profetize. E ele vai e diz: e eu profetizei segundo a ordem que me foi dada. Se Deus não te deu a ordem de profetizar, meu irmão, fique quieto, não fale, porque Deus ele vai cobrar. Profetiza segundo a ordem de Deus, mas se Deus ele te der a ordem, profetiza, porque se você não profetizar, você vai ter problema com aquele que te mandou profetizar. Meus irmãos, no domingo, esta mensagem, Deus só transforma, Deus só age em nossas vidas quando ouvimos a sua palavra. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas se encontram sem ânimo, sem vida, mortos espiritualmente, sem esperança como o povo de Israel? Mas a palavra de Deus nessa noite é: vocês ouviram minha palavra, ouça a minha palavra, pratique a minha palavra, porque a ordem é a seguinte: o que eu prometi vai cumprir, o que eu falei vai acontecer. Como a irmã disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai acontecer. Sem esperança, acalme-se, porque a esperança vai voltar. Deus está dizendo: eu vou ressuscitar sonhos, eu vou ressuscitar